Boa noite, gente. Graça e paz da parte de Jesus. Sejam bem-vindos. Eu estou com uma palavra no meu coração. Quero poder compartilhar com você hoje. Quantos estão com fome da palavra de Deus? Graças a Deus por isso. Na nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre mudança de direção. E quantas são as vezes nas nossas vidas que nós precisamos mudar de direção, que nós precisamos ressignificar a história das nossas vidas, que nós precisamos nos recompor, nos refazer, nos reconstruir, que nós precisamos nos reinventar diante dos desertos que nós enfrentamos na nossa vida. Mas antes, queria trazer uma breve reflexão. No próximo domingo, nós teremos as eleições e é muito importante que você e eu possamos nos conscientizar sobre a importância do nosso voto. Nós não somos uma igreja que faz política ou que se mistura com a política, apesar de entendermos que a política ela faz parte da sociedade. A política ela faz parte da evolução dos homens. Na verdade, a palavra política ela vem oriunda da ideia de governo. Então, vai a minha palavra aqui para você num tom de consciência, para que a gente possa entender a nossa responsabilidade. Lembro-me de um dia estar num casamento e, por ofício, por ser pastor, muitas foram as vezes que estive em muitos casamentos. E o pastor, normalmente, ele chega antes do que todo mundo, e como toda noiva diz que não vai atrasar, mas ela sempre atrasa. E eu me lembro que na hora da recepção, estávamos sentados à mesa, e é curioso, porque numa festa de casamento, tudo já está pago, tudo já foi pago, toda a comida, toda a bebida, ela já foi paga por alguém, para que a gente possa usufruir. E eu me lembro de estar sentado à mesa de algumas pessoas, quando de repente eu vi o garçom que começara a servir, a recepcionar os convidados, ser chamado por alguém que estava próximo de mim. E esse alguém que chamou o garçom pegou uma nota de R$20 e colocou no bolso do garçom e disse para ele: para você dar uma moralzinha para a gente e caprichar no serviço. Eu confesso que eu fiquei chocado com aquela atitude. Afinal, aquela mesa foi a mesa mais bem servida de toda a festa. Mas o que aconteceu naquele dia foi algo chamado de corrupção. A corrupção, ela acontece de várias maneiras e às vezes a gente não faz ideia de que uma simples atitude como essa pode sim configurar em corrupção. Às vezes a gente fala sobre governantes que estão em cargos eleitos pelo povo, desviando milhares ou milhões, e às vezes a gente não se dá conta de que pequenas atitudes nossas também podem configurar da mesma maneira como esses pecados de pessoas que estão nesses cargos políticos, como por exemplo, nesse momento, a gente vender o nosso voto. É claro que eu não vou dizer aqui em quem vou votar ou em quem você deve votar. A minha obrigação enquanto pastor é dizer para você que você possa fazer uma avaliação, entendendo que princípios são inegociáveis e o reino de Deus é estabelecido por princípios. Vamos eleger pessoas que vão nos representar como vereadores e também como prefeito de Cabo Frio. E a nós cabe a responsabilidade de colocar pessoas que possam verdadeiramente nos representar e não nos ajudar de alguma maneira. Essa fica a minha palavra para que o Senhor possa, através da nossa consciência, colocar nesses lugares as melhores pessoas para que possamos ter uma Cabo Frio melhor em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Graças a Deus. Queridos, na nossa conversa de hoje, nós vamos falar, como eu disse, sobre mudança de direção. E eu queria, dentro desse contexto que vou falar,
Normalmente a gente quer fazer uma mudança de direção quando a nossa vida não está muito boa, quando as circunstâncias elas são adversas, quando aquilo que nós projetamos e idealizamos não sai como a gente planejou. E a gente acaba percebendo com isso que a vida ela é feita de oportunidades. E dependendo da forma como você reage às oportunidades que se apresentam diante de você, você vai se arrepender de coisas que você fez, de coisas que você deixou de fazer, ou até mesmo carregar uma culpa por aquilo que você não consegue mudar em toda a sua vida. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Se fosse dada a oportunidade hoje de você nascer de novo, o que você faria de diferente na sua vida? Se fosse dada a oportunidade a você hoje de nascer outra vez, o que você mudaria? O que você faria? Ou o que você deixaria de fazer? Ou o que você não carregaria até hoje? E isso fala, é claro, sobre o nosso passado. No Evangelho de João, no capítulo 3, na conversa mais famosa da Bíblia, Jesus se encontra com um homem rico, com um homem poderoso, com um homem muito inteligente, com um membro de um partido político social da época chamado Nicodemos. E nessa conversa, Jesus começa a falar sobre o reino de Deus com Nicodemos. E ao começar a conversar sobre o reino de Deus e não ser compreendido por Nicodemos, Jesus diz para ele que é impossível compreender o reino de Deus se não nascer de novo. Por isso é necessário nascer de novo. Por isso é necessário a gente entender que de uma forma natural não vamos poder compreender o que é o reino de Deus, porque o reino de Deus ele contraria a lógica humana. O reino de Deus ele vai contra tudo aquilo que é natural e lógico. E o que é lógica? Lógica é aquilo que segue um rito, uma norma, uma frequência, uma normativa. Só que o reino de Deus ele não é lógico. Afinal, Jesus ele nos manda perdoar aqueles que nos ofendem. E Jesus nos manda também amar aqueles que de alguma forma nos produzem mal. Quando na verdade, de uma forma natural e humana, tudo o que nós não queremos é isso. E eu queria começar nessa conversa de hoje falando com vocês sobre essa mudança de direção. Mudança de direção da sua vida, que talvez não tenha sido uma vida que você escolheu no primeiro momento. Porque a vida é feita de escolhas, mas às vezes pessoas é que fazem escolhas por nós. Mas no segundo momento sempre nós vamos poder escolher. E se você pudesse escolher nascer de novo, o que você mudaria? Pergunta para quem está do seu lado, o que você mudaria na sua vida? É verdade, todos nós temos alguma coisa ao olhar para trás e imaginar ou desejar que poderia ser diferente. E isso está diretamente ligado, talvez, ao deserto que a gente viveu. Aos momentos de lutas que a gente travou, de dificuldades que a gente enfrentou. E com isso nos mostra que, às vezes, carregamos o peso da culpa. Culpa por alguma coisa que aconteceu num momento de deserto das nossas vidas. Mas a vida é feita de desertos. Mas deserto não é um lugar de habitação, e sim de passagem. O problema é quando decidimos habitar, morar definitivamente no deserto e abraçar aquilo que está no deserto. Quando vivemos uma fase de deserto nas nossas vidas, nós não temos liberdade. Quando você passa um deserto financeiro, você não come o que você quer, você não vai aonde você deseja, você não frequenta lugares que você gostaria. A sua rotina, ela é limitada, ela é racionada a uma rotina de economia. Quando o deserto, ele é um deserto de algum tipo de doença na sua casa, normalmente as pessoas elas tendem a se unir diante de um problema de saúde.
Quando um câncer bate a porta, por exemplo, as lutas, as brigas, as picuinhas, elas facilmente são dissipadas e as pessoas elas tendem a se unir diante dos problemas. Alguém um dia disse que os divórcios eles não acontecem por grandes problemas. Eles acontecem diante de pequenos problemas, pequenas ofensas não perdoadas no dia a dia. E a gente acaba percebendo aquilo que o John Bevere disse, que Deus não responde à necessidade, mas Deus responde por fé. Porque se a gente observar a vida dos heróis da fé, todos eles, foi uma vida marcada por desertos. Foi uma vida marcada por enfrentar impossibilidades. E Deus é especialista em nos colocar diante de mares revoltos. Afinal, o mar tranquilo, pastor Fonseca, ele não forma nenhum bom marinheiro. O bom marinheiro ele é formado exatamente em tempestades. E quantas são as vezes que nós queremos fugir de tempestades da vida? Quantas são as vezes que eu e você oramos ao Senhor, e ao orarmos a Ele, Zeca, em algum momento, depois da oração, a gente decide fugir da resposta de oração, como por exemplo Elias, que enfrentou 450 profetas no Monte Carmelo, e ao enfrentar os 450 profetas, ele sobe o Monte Carmelo e ele ora, Rodrigues. Ele ora pedindo a Deus que envie, alguém sabe? Chuva. Ele pede a Deus que envie a chuva, e ele se coloca nessa posição de joelhos, o texto diz, colocando a sua cabeça no seu joelho, e por 7 vezes ele ora, pedindo que o seu moço suba na parte mais alta do Carmelo, e olhe em direção ao mar para ver o que vê, para perceber o que ele está vendo. Afinal ele estava na expectativa de que a chuva viesse. A primeira vez o moço não vê nada, a segunda vez nada ele consegue enxergar, na terceira, na quarta, na sexta, até que na 7ª, o moço de Elias, ele diz, olha, eu vi alguma coisa diferente, eu vi uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, e a Bíblia fala que nesse exato momento, Elias desce, e ele foge. Elias fugiu exatamente daquilo que ele orou a Deus. E quantas são as vezes que talvez a gente reclama daquilo que um dia a gente orou a Deus, e a gente não se dá conta de que Deus é especialista em responder orações. Se a gente partir para a Bíblia, a gente vai perceber que Adão, o primeiro homem, ele fracassou no jardim. Adão fracassou no lugar mais perfeito criado por Deus. Adão fracassou na presença do Eterno, assim como Lúcifer também, que fracassou diante de Deus. Qual foi o pecado que Lúcifer cometeu? Alguém sabe? Qual foi o pecado de Lúcifer? O pecado de Lúcifer foi o orgulho, porque a Bíblia fala que ele era majestoso. Quando ele andava, ele produzia sons incríveis. A sua roupa era formada de pedras preciosas, e o texto diz, nos dá a entender que ele desejou em Ezequiel aquilo que os anjos ofereciam para Deus. Ele viu os anjos, ele viu o Eterno, e estando na presença do Eterno, ele viu aquilo que os anjos que ele coordenava ofereciam para o Eterno, e em algum momento ele olhou para ele, e ele viu como ele era, e ele viu aquilo que os anjos ofereciam para Deus, e ele disse, eu quero isso para mim. O orgulho nos faz achar que somos deuses. Você conhece alguém orgulhoso ou orgulhosa? Levanta sua mão se você conhece. Não olha. Se tem alguém aqui que você conhece, não denuncie. Você já tentou convencer um orgulhoso ou orgulhosa que eles estão errados? Sim ou não? Você conseguiu? Porque o orgulhoso acha que é Deus. E a gente acaba percebendo que alguns homens fracassaram no palácio, enquanto outros perseveraram e venceram justamente
nos piores momentos da sua vida. Talvez a sua vida hoje tenha sido uma vida marcada por muitos desertos. Talvez você, hoje, ao olhar para o seu passado, não esteja totalmente inteiro ou inteira. Quem sabe, como Paulo, você carregue as marcas das lutas que você enfrentou. Mas eu vim aqui nessa noite dizer para você que se você está aqui hoje, é porque você venceu 100% de todas as guerras que você enfrentou. Talvez você traga com você algumas marcas, algumas bagagens, alguns pesos de um passado que talvez não tenha sido como você gostaria que ele fosse. Abraão viveu terríveis desertos. Abraão viveu impossibilidades e o silêncio de Deus. Eu não sei se você sabe disso. O pai da fé, Deus ficou sem falar com Abraão durante 13 anos. Você imagina Deus que falava diretamente com Abraão, naquela época, ficou 13 anos sem falar com Abraão. Se fosse nos dias de hoje, como seria, Arquimedes? Porque nós vemos pessoas, e eu confesso que às vezes eu tenho inveja de algumas pessoas. E eu confesso o meu pecado aqui. Hoje tive na posse de um pastor, e numa reunião de pastores, os pastores eles costumam falar, Deus falou comigo, e eu às vezes entro em crise, porque nem sempre como e quando eu gostaria, Deus fala comigo. E até que um dia eu cheguei para um amigo e disse, não, Deus falou comigo, foi assim, Deus falou. Eu falei, meu irmão, você consegue o zap de Deus para mim? Porque está difícil. Às vezes eu oro, eu peço, eu busco, eu jejuo, eu vou no monte, mas Ele não fala comigo. Porque às vezes a gente tem que enfrentar o silêncio de Deus. Às vezes a gente tem que enfrentar aquilo que a gente acha ou aparenta ser a indiferença de Deus. Mas Deus tem os seus propósitos. E durante 13 anos Deus ficou sem falar com Abraão. E se a gente puder colocar uma característica principal na vida de Abraão, sem dúvida alguma foi a fé, porque a Bíblia fala que Abraão creu contra a esperança. Então Abraão, ele foi o pai da fé porque ele creu contra a esperança. A vida de Abraão foi marcada pela fé. E o seu filho, Isaque? A vida de Isaque foi marcada por o quê? Pela fé? Não, ele não foi. O filho que seguiu os passos do pai no que diz respeito à fé. Isaque não tinha uma fé tão grande como o seu pai. Pelo contrário, a verdade é que ele cometeu os mesmos erros do seu pai, mas ele não tinha esses atributos de Abraão. Mas Isaque, nos desertos que ele enfrentou, ele deixou um legado para nós. Quando por muitas vezes os filisteus entulharam os poços que o pai dele havia deixado de herança. Os poços que davam subsistência a todos os animais de Isaque foram entulhados, não uma vez, nem duas, mas várias vezes. E a Bíblia fala que para cada vez que o poço era entulhado, Isaque decidia cavar novos poços e desentulhar os poços que haviam sido entulhados. Então, se Abraão foi um exemplo de fé para nós, Isaque foi um exemplo de perseverança, de alguém que decidiu não desistir, de alguém que desistiu de desistir. Porque para nós, diante das impossibilidades, é sempre comum e melhor a gente desistir, a gente abrir mão. E o que falar do terceiro nessa linhagem, chamado Jacó, que na semana passada falamos sobre ele, o enganador, o usurpador. Se Abraão foi marcado pela fé, Isaque foi marcado pela perseverança, a gente percebe que Jacó foi marcado por alguém que fez tudo errado. Alguém que fez tudo errado na sua vida. Sabe aquele camarada que era especialista em botar a mão e arrumar confusão? Era Isaque, era Jacó. Jacó foi um especialista em bagunçar tudo, aquele conhecido como a ovelha negra. Ele fez tudo errado em toda a sua vida, mas curiosamente no final da vida dele, ele resolveu mudar de direção. E todas as vezes que nós decidimos fazer uma mudança de direção, o Senhor, ele sempre vai estar disponível para colocar diante de nós um novo caminho. Um novo caminho. E se Jacó foi marcado
por alguém que fez tudo errado, mas no final da sua vida teve a capacidade de reconhecer, porque o primeiro passo para a gente mudar de vida, seja em qual área que for, emocional, financeira, relacional, espiritual, qual é o primeiro passo? Reconhecer. Reconhecer que sozinho não consegue, reconhecer que precisa de ajuda. E o seu filho José, o filho de Jacó, o filho preferido de Jacó, ele foi marcado por alguém que decidiu obedecer a Deus, obedecer os sonhos de Deus, porque tudo o que José viveu não foi porque ele quis viver, porque nem os sonhos que ele teve eram dele, foi Deus que deu esses sonhos para ele. E a história de José fala para mim que Deus é especialista em, às vezes, nos colocar para experimentar momentos difíceis das nossas vidas, para que possamos ser mudados ou também moldados e transformados. Tem um livro que eu fiz questão de anotar aqui uma citação dele para dizer para você. Vê se eu acho que onde eu escrevi. Há momentos em que Deus orquestra circunstâncias em sua vida para permitir que você experimente a dor que ele sentiu. Como, por exemplo, o que ele fez com Oséias. O profeta que vivia uma vida tranquila, até que Deus falou para ele: olha, eu quero que você vá ao prostíbulo e você se case com aquela prostituta mais famosa lá, Gomer. E aí ele foi e se casou com Gomer, e a Bíblia fala que ao se casar com ela, ela começou a trair Oséias. E o cara era um pastor nos dias de hoje. Você imagina a humilhação que Oséias sentiu. Oséias teve 3 filhos, e os 3 filhos, algumas correntes teológicas dizem que não eram dele, eram fruto de relacionamentos extraconjugais. E até que Gomer abandona Oséias, vai para o prostíbulo, fica lá. Oséias fica em casa, vai para a porta do prostíbulo, fica esperando por ela, e ela diz: vai embora, cara, eu não quero você. Até que Oséias decide viver a vida dele em casa, sofrendo, apaixonado por Gomer. E Gomer, ela vive os seus dias destruindo o seu próprio corpo, e quando ela não tem mais nada para oferecer, ela é mandada embora do prostíbulo, sendo vendida como escrava. E a Bíblia fala que Deus visita Oséias e fala: vai lá e compra ela no mercado de escravos, quando ela não tinha mais nada para oferecer. Oséias vai lá e dá o maior lance, e Deus vai e fala para Oséias: é exatamente isso que o meu povo faz comigo. Eu sou como realmente essa vida que você viveu agora. Eu sou trocado a todo momento por tudo. As pessoas, elas me trocam pela primeira coisa que aparece à frente, e elas aproveitam dos melhores dias da sua vida longe de mim, e quando elas não têm mais nada para oferecer, eu decido comprá-las e amá-las, porque o meu amor por elas não tem a ver com o que elas podem me oferecer, e sim pelo que elas são, minhas filhas amadas. E a gente acaba percebendo que o Samuel Whitfield, ele diz: Deus usa tudo para produzir transformação, até mesmo os nossos maiores fracassos. Deus é capaz de usar todas as coisas para produzir transformação nas nossas vidas, inclusive os nossos maiores fracassos. José não pediu para sonhar, mas uma vez sonhando, compartilhou com o pai, a mãe, os irmãos, e foi alvo de inveja dos irmãos. Se você não soubesse o final da história de José do Egito, e você ouvisse essa história pela primeira vez, antes de terminar a história, eu perguntasse para você: você acha que essa história vai acabar bem? Eu tenho absoluta certeza que ninguém diria que essa história iria acabar bem, porque uma história que começou totalmente errado, uma história conturbada, uma história com traições, com ódio, com ira, com vingança dos irmãos, alguém que foi injustiçado, alguém que não pediu para vir ao mundo e não pediu para ter uma vida de tanto sofrimento, e por 17 anos, cada vez que José dá um passo, ele desce
em direção à vergonha, à humilhação, à afronta. E talvez a sua história seja assim. Talvez muitos desses personagens você se identifique. Porque quantas são as vezes que você vive diante de impossibilidades, diante de Deus? Quantas são as vezes que você pensa, se realmente Deus se importa com você, você não compartilha isso com ninguém? Você não fala, não tem coragem de abrir o seu coração para ninguém, mas às vezes o sentimento que você tem é que Deus está alienado, ou que Ele tem filhos prediletos. Mas quando a gente vê a história de Abraão, que foi chamado pai da fé e que ficou 13 anos em silêncio, a gente começa a perceber que não foi só com a gente. Dependendo, queridos, do deserto que você esteja enfrentando hoje, talvez o seu maior algoz diga para você que é melhor você desistir, que é melhor você entregar os pontos, que é melhor você achar que não vai ser possível. Eu me lembro de um grande deserto que eu enfrentei na minha vida em 2020, quando eu tive que enfrentar a pandemia. A pandemia foi um dos maiores desertos que eu enfrentei. Um pastor de uma igreja, que a pandemia chegou em janeiro de 2020 e em março desse mesmo ano as igrejas foram fechadas. E no mês de março, as contas da igreja fecharam 17 mil reais negativo no mês de março. E o que a gente vai fazer diante de portas fechadas e diante de contas? Que você também viveu isso. E a gente servia uma média de 100 refeições por dia. E a gente começou a perceber que não eram mais somente as 100 que procuravam a gente, que na hora do almoço, de 100, passaram para 200 pessoas estarem na fila todos os dias. E eu comecei a observar que crianças, que adolescentes, que jovens, que mães, que famílias inteiras vinham à igreja para almoçar. E foi nesse momento que a gente precisou tomar uma decisão difícil, porque a situação não era boa, a gente tinha fechado 17 mil no vermelho. Então seria melhor a gente dizer: olha, a gente não vai mais servir comida. Era melhor a gente fazer isso, era a melhor opção, era a opção mais racional, diante do quadro, do cenário que nós estávamos vivendo. Só que naquele dia a gente decidiu tomar uma decisão, e essa decisão era que a gente ia servir a janta também. E ao invés de servir 200 refeições por dia, a gente passou a servir 400 refeições todos os dias. No ano de 2020 nós servimos mais de 42 mil refeições. E se você me perguntar de onde surgiu os recursos para que isso pudesse ser feito, eu vou dizer para você: eu sei quem que mandou, mas eu não sei como ele fez. Porque na sua vida e na minha vida, se a gente tiver a condição de explicar exatamente como isso se deu, isso quer dizer porque não foi Deus que fez. E a pandemia mostrou para nós que nem mesmo um vírus invisível que abalou o mundo inteiro poderia ser capaz de abalar o poder da graça de Deus. Pessoas foram alcançadas aqui, pessoas verdadeiramente foram servidas justamente nos momentos mais difíceis da vida. Se a gente olhar para a história de Davi, que foi alguém rejeitado desde o dia em que nasceu, a ausência da sua mãe, porque em nenhum momento a Bíblia fala sobre a mãe de Davi. Quem foi a mãe dele? Aquela mulher conciliadora que faz a ligação entre o pai e o filho, que às vezes tem os seus conflitos, e ela entra no meio do caminho e ela diz: calma, seu pai está nervoso, não é assim. A figura materna na relação entre Jessé e Davi não existiu. Davi foi rejeitado por Jessé. Talvez Jessé não tenha tido uma história muito fácil. Davi foi odiado pelos seus irmãos, mas ainda assim, Davi, ele fez escolhas. A despeito de uma vida desgraçada, Davi, ele decidiu adorar a Deus. Ele decidiu, nos desertos de Belém, com uma harpa talvez desafinada, cantar: não tenho outro bem além de ti.
E quando ele sentou no Monte Sião, no palácio, com um cedro de ouro e uma pedra preciosa nas mãos, cercado do luxo, da fama e de um exército poderoso, ali a Bíblia fala que ele se lembrou do Senhor e novamente disse: não tenho outro bem além de ti. Observe que não tem a ver com as fases que você vive na vida, e sim com a convicção do que você carrega, de quem você é em Deus. Por que eu coloquei o tema da nossa conversa hoje, mudança de direção? Porque às vezes a gente precisa mudar de direção mesmo estando dentro da igreja há muito tempo. E a mudança de direção, ela traz a ideia daquilo que o carro faz quando ele está indo num sentido e ele precisa ir no sentido oposto. Ele precisa fazer uma conversão. E conversão nada mais é do que uma mudança de direção. E às vezes nas nossas vidas a gente precisa fazer uma atualização da nossa rota. Eu me lembro que há muitos anos preguei uma mensagem aqui, tinha ido na casa de Gabriel. Gabriel morava num lugar meio difícil, acesso. E eu falei: Gabriel, manda para mim a localização. E Gabriel me mandou a localização. E eu comecei aí, e em algum momento eu entrei numa rua errada, queridos. E o aplicativo dizia para mim: recalculando a rota. E eu falava: meu Deus, eu estou perdendo muito tempo para chegar no destino. E às vezes a gente precisa recalcular a rota da nossa vida. Recalcular a rota e reavaliar as nossas convicções, ou as nossas falsas convicções. Porque certezas nós não temos. A vida, ela não é feita de certezas. E aí eu entro no texto que eu queria trazer para você, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, que é um convite de Jesus para mim e para você, que vivemos uma vida marcada por desertos. Para você que veio aqui hoje pela primeira vez, mas para você que também é membro daqui, está aqui há muito tempo, para você que é um pastor, para você que ocupa alguma função de voluntário da igreja, mas também para você que talvez não tenha nenhuma experiência na fé. E o convite de Jesus em Mateus no capítulo 11, no versículo 28 é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o primeiro ponto que eu queria chamar a sua atenção sobre esse convite, porque é um convite de Jesus, uma das coisas principais que impedem que esse convite possa ser aceito é o orgulho. Porque a gente só consegue receber ajuda, porque a gente só consegue aceitar esse convite de Jesus se a gente tiver humildade suficiente para reconhecer que a gente está cansado, que a gente está sobrecarregado, que a gente está carregando uma mochila pesada cheia de culpa, uma mochila pesada cheia de medo, uma mochila pesada cheia de frustração, por às vezes ter orado e não ter tido a oração respondida. E esse convite de Jesus é um convite universal. O orgulho, ele fecha muitas portas. Eu me atreveria a dizer que o orgulho, ele é capaz de fechar a porta da graça. Mas se o orgulho é capaz de fechar a porta da graça, a humildade é capaz de escancarar essa porta, reconhecendo que nós somos humanos. E como humanos que somos, queridos, precisamos entender que às vezes precisamos, e eu vou falar essa palavra entre aspas, precisamos ser egoístas, porque a gente cuida de marido, cuida de esposa, cuida de filhos, cuida de trabalho, a gente cuida de tanta coisa, mas a gente não cuida da gente. E quantas são as vezes que a gente não vive o autocuidado? E nesse mês de setembro, no último domingo, eu trago essa palavra reflexiva para você.
dizendo para você que muita gente boa, muita gente que tinha promessa de Deus, virou estatística. Sabe por quê? Porque não teve a capacidade de reconhecer os limites que precisavam ser respeitados. Por isso, eu caminho para o final dizendo para você que talvez hoje seja uma noite onde você precise fazer uma mudança de direção na sua vida, entregando para o Senhor o que? Antes da sua vida, porque talvez você até já tenha feito isso, você precisa entregar para Ele o seu fardo, porque essa promessa, ela diz: vinham a mim, ou vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Os cansados, eles precisam de descanso, e os sobrecarregados, eles necessitam de alívio. Eu quero dizer para você que existe alívio da parte de Jesus para você hoje. Eu sei que às vezes a gente ouve isso e a gente fala: seria tão bom que fulano estivesse aqui. Essa palavra não é para quem não veio. Diga para quem está do seu lado: é para você essa palavra. É com você que o Espírito Santo está falando. Essa palavra não é para quem não é crente. Essa palavra, ela não tem um destino específico para uma classe de pessoas. O texto diz, Felipe: venham a mim todos. Repita comigo: todos. O convite de Jesus é para todos. Você sabe para quem ele pregou essa palavra? Para os 12 homens que ele escolheu, Tiago, caminhar com ele na terra. Aqueles 12 homens que marcaram a história depois de serem discipulados por Jesus. Só que lamentavelmente o orgulho impediu que um desses 12 pudessem chegar até o final. O nome dele é Judas. Então não permita que o orgulho atrapalhe você. Seja capaz de ser humano, como o humano que você é, porque às vezes a nossa humanidade é roubada, principalmente num ambiente como esse, que precisamos estar bem, com um sorriso no rosto e vivendo uma vida só de vitória. Mas ninguém tem uma vida só de vitória. Tem momentos que a gente não está bem. Teve um dia que eu não estava bem, pedi para um irmão pregar, encontrei uma pessoa e ele disse assim: pô, fui na tua igreja para ver você pregar, você não pregou. Falei: rapaz, eu não estava bem. Não, mas você não é pastor. Pois é. São exatamente por causa de pessoas iguais a você que muitos pastores acabam adoecendo e morrendo, que tem que mostrar o tempo inteiro que são fortes o tempo inteiro, quando na verdade todos nós carecemos da graça de Deus. O convite de Jesus está aberto para você. Se coloque de pé nessa noite, feche os seus olhos, e eu quero convidar você a trocar o seu fardo com Jesus. Eu quero convidar nessa noite você a receber o alívio da graça. Mas para isso é necessário, nessa noite, que não haja nenhum sentimento de orgulho no seu coração, porque o orgulhoso, ele acha que não precisa, ele acha que está bem, ele não consegue sequer perceber o adoecimento. A família está mal, eles estão num barco furado, entrando água e quase indo a pique, e ele está dizendo: eu sei o que eu estou fazendo, eu estou no controle, quando na verdade tudo o que você precisa é levantar uma de suas mãos aos céus e declarar: Senhor, eu preciso de ajuda, salva-me, Senhor. Assim como Pedro, que desafiou a gravidade quando no mar da Galileia, o único que andou sobre as águas, enquanto muitos criticavam ele por ser amostrado ou por ser intempestivo, Pedro foi o único que andou sobre as águas, mas por um momento tirou os olhos da graça de Jesus e olhou para as circunstâncias. Talvez você tenha tirado os olhos de Jesus, e ao tirar os olhos de Jesus, o deserto da sua vida tragou você, e você achou que é o fim. Mas o convite de Jesus está aberto, para que essa noite possa ser uma noite de mudança de direção, de novo nascimento. Enquanto eles vão adorar ao Senhor, nós não temos mais tempo, mas eu quero orar por você. Eu quero declarar que a sua vida não será mais a mesma a partir de hoje, porque eu creio que Deus colocou essa palavra no seu coração, para que você saia daqui com o alívio da parte de Deus. Sai do seu lugar, sai do seu lugar.
você me dá, de que se verdadeiramente eu for à frente, a minha vida vai mudar. Uma certeza eu posso declarar para a sua vida: quem faz as mesmas coisas colherá sempre os mesmos resultados. Nós, como humanos que somos, sempre queremos que coisas aconteçam primeiro do lado de fora, para mudar questões e problemas do lado de dentro. Escute o que eu vou dizer para você. Na vida humana, tudo tem que começar primeiro dentro. E tudo começa a partir de uma decisão. E toda decisão envolve uma renúncia. O convite de Jesus não é para frequentar uma denominação. O convite de Jesus não é para fazer parte de uma filantropia ou para fazer parte de um grupo religioso. O convite de Jesus é para receber dele vida e vida em abundância. E talvez você já não tenha mais essa vida com abundância. Talvez a sua vida seja uma vida fragmentada, uma vida assolada pelo medo, uma vida cansada, uma vida sobrecarregada. E quem está com excesso de peso anda mais devagar, vive fadigado, vive preocupado com o excesso de futuro no seu presente. Uma certeza eu te dou: o convite de Jesus está feito. Venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aí é uma promessa condicional, e ele diz: e acharei descanso para as vossas almas. Se você está precisando nessa noite de descanso, você que é crente há muito tempo, mas você que tem a humildade de reconhecer que precisa de um renovo da parte de Deus, a minha insistência não é para que esse altar fique repleto de pessoas, e sim para que você não saia daqui do mesmo jeito. Essa pessoa que está do seu lado, que talvez crie um desconforto para que você venha na frente, eu quero dizer para você: ela não pode fazer nada por você. Mas aquele que está aqui, Jesus Cristo, ele pode produzir alívio na sua vida. Então, no nome de Jesus, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar com você, e eu quero declarar o descanso de Deus na sua vida. Eu quero declarar o sono do justo. Você vai deitar e pegar o sono, porque o Senhor é com você. Isso, sai do seu lugar, sai do seu lugar em nome de Jesus. Vamos orar. Eu quero que você bote a mão na sua cabeça. Você vai colocar a mão na sua cabeça e você vai declarar comigo: eu declaro que não serei vítima dos meus pensamentos que tentam me sabotar o tempo inteiro. Eu declaro que viverei pela fé e não por vistas humanas. Eu declaro que não importam as circunstâncias, Deus está no controle. Eu declaro que o amor de Deus é maior do que tudo, inclusive daquilo que eu não posso compreender. Eu declaro hoje uma mudança de direção, uma mudança de comportamentos que me levará a um outro lugar. Em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração. Deus, em nome de Jesus, eu declaro corações abertos e sedentos por receber do Senhor um renovo. Onde houver uma alma cansada, que o Senhor possa produzir descanso, alívio. Pai, no nome de Jesus, todo homem e mulher que veio até o altar sobrecarregado, com problemas, com culpas, com impossibilidades, com perguntas sem respostas, que o Senhor possa aquecer o coração, que o Senhor, a partir de agora, possa produzir alívio e descanso, porque a tua palavra declara sobre isso. Nessa noite nós declaramos, Senhor, um mover sobrenatural de dentro para fora, que coisas comecem a acontecer do lado de dentro e possam reverberar do lado de fora. Eu declaro que pessoas que não têm conseguido dormir irão conseguir dormir, porque a paz que excede todo entendimento estará com eles. Eu declaro a prosperidade de Deus na sua vida, e prosperidade não é ter dinheiro, prosperidade é a ausência de necessidade
Cristo sempre conduzirá você em vitória até a volta dele. Pai, obrigado pelos louvores, pela palavra. Obrigado porque o Senhor sempre tem cuidado conosco. Guarda a nossa casa, a nossa família. E essa semana que começa hoje seja uma semana extraordinária. É o que nós declaramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, recebe.